Olá, seja muito bem-vindo ao Futuro do Compliance, o podcast da OK. Eu sou Bruno Rodrigues, CEO e cofundador da OK, uma startup que simplifica o compliance regulatório para instituições financeiras, fintechs e bancos, combinando inteligência artificial de ponta com conhecimento humano especializado. No episódio de hoje, nosso tema é LGPD e cibersegurança em 2025. A Lei Geral de Proteção de Dados completou 5 anos, a NPD agora aplica sanções e os incidentes de segurança viraram parte do noticiário cotidiano, como no caso da semana passada mesmo aqui da data que a gente está gravando, em julho de 2025, em que teve uma invasão a uma fornecedora ligada ao ecossistema do Pix. Nesse cenário todo, privacidade e segurança vão deixando de ser áreas separadas, vão convergindo e quem opera dados precisa pensar nisso desde o início de qualquer processo, de qualquer produto, de qualquer operação. Para falar desses temas com profundidade, visão prática, eu tenho o prazer de receber aqui com a gente hoje 2 especialistas que vivem essa realidade no dia a dia. Começo apresentando a Paula Pagani. Paula Pagani ou Paula Pagani, Paula? Pagani. Pagani, perfeito. Ela é uma advogada com atuação sólida em proteção de dados e tecnologia. Hoje é uma Senior Associate no Dias Carneiro. Antes disso, passou anos na Hogan Lovells, eu estou pronunciando corretamente? Isso mesmo. Participando de grandes investigações internas e projetos de compliance em múltiplas jurisdições. A Paula é especialista em LGPD aplicada a bancos, health techs e startups, com um olhar sempre atualizado sobre o que a NPD e o mercado internacional esperam. Seja muito bem-vinda, Paula. Obrigado por estar aqui. Faltou alguma Obrigada, coisa? Bruno. Não, tá certíssimo. Muito obrigada. Maravilha, eu que agradeço. E temos com a gente também o Ayrton Fernandes, especialista em segurança da informação, perícia digital e proteção de dados, com mais de 700 projetos desenvolvidos e 30 anos de experiência no setor. O Ayrton é mestre em segurança da informação, crimes cibernéticos e educação, formado pela Anciber de Portugal, a Universidade Europeia do Atlântico, na Espanha, e pela PUC São Paulo. O Ayrton também é membro do Conselho de Peritos Criminais e atua como professor, consultor e perito forense, com forte presença em treinamentos corporativos e acadêmicos, oferecendo soluções em cibersegurança. Ele é reconhecido e referência em investigação digital, resposta a incidentes e formação de especialistas em cibersegurança. Pessoal, então, muito obrigado pela presença dos 2 aqui hoje. Vai ser uma conversa muito importante sobre... sempre olho do furacão agora aparece, todo mês com alguma coisa nova e difícil acontecendo vinculada a vazamento de dados, a LGPD, a cibersegurança. Eu queria começar falando sobre a LGPD. Quando a LGPD entrou em vigor há alguns anos, muita empresa correu, eu confesso que eu fiz parte desse movimento, para montar um compliance de papel ali. Eu apoiei esse movimento. Então, tem minha parcela de culpa nisso. Políticas básicas, planilhas de registro, aviso de cookies. Mas agora em 2025 a conversa parece que está mudando, e a gente começa já a discutir assim, um foco em privacidade e segurança, mas by design, desde o começo, desde a origem. Então, começando pela Paula, qual foi a maior virada entre aquele momento inicial e o que é esperado hoje? O que está mudando? É técnico, é mentalidade, ou até uma pressão regulatória mais clara? Bom, vamos lá. Obrigada, Bruno, pela oportunidade. E eu acho que, assim, em 5 anos muita coisa mudou, 2020 foi o ano em que a proteção de dados era algo inédito no Brasil. A LGPD, ela tinha 2 anos, ela foi promulgada em 2018 e 2020 ela entrou em vigor. Então era algo inédito, porque foi a primeira legislação brasileira a tratar sobre o tema especificamente. Antes a gente tinha algumas legislações esparsas que falavam sobre o tema, mas nenhuma específica como a LGPD. Então, o que a gente sentia naquele ano, Uma postura mais reativa, como você falou, essas políticas de prateleira, projetos de adequação mais simples, para justamente evitar uma eventual sanção por parte da NPD, As sanções elas entraram em 2021, mas as empresas já estavam se antecipando para isso.
Então a gente via que os programas de governança eles não eram robustos, eles eram realmente só para um pro forma, né, para cumprir uma obrigação. E aí a gente vê que agora essa mentalidade reativa ela está mudando. A gente passa a ter uma mentalidade mais proativa. As empresas elas passam a entender que proteção de dados e privacidade é algo que agrega valor, que atrai a confiança dos seus usuários, dos parceiros, enfim, da sociedade. Então a gente passa a ver que agora os investimentos em privacidade e proteção de dados, eles são muito mais intensos do que eles eram em 2020. E aí, o que que a gente vê também? Uma preocupação crescente em implementar a privacidade e proteção de dados em todo o ciclo de vida das informações. O que antes era algo só para cobrir o papel, né, para a gente cobrir algum buraco, agora é algo que é realmente importante, faz parte da cultura da empresa. Então, a gente vê que os investimentos em segurança da informação, eles aumentaram sensivelmente nos últimos anos também, porque o aumento dos incidentes também é significativo. Então, a gente vê que as empresas elas passaram a se preocupar mais com esse tópico. Então, a gente vê que medidas de privacy by design e privacy by default, elas passaram a ser algo constante nos projetos, nos sistemas de toda a empresa. Então, eu acho que principalmente essa mudança de mentalidade e essa preocupação com a atuação mais incisiva da NPD que a gente tem visto nos últimos meses, tá? Perfeito. E Paula, na sua visão, a gente falou um bocado já então, né, sobre como que a gente ainda está atrás em alguns sentidos, né? Mas a coisa está caminhando e na sua visão, para onde está caminhando agora, né? O que você espera que as empresas vejam mais nos próximos anos, né? Selo de conformidade, integração maior com reguladores internacionais, né? E junto com isso, qual que você acha que é a preocupação que as empresas deviam estar nesse sentido, né? Se é que você vê algo já se avizinhando assim com mais claridade, já deviam ter nesse momento, né? Pensando nos próximos passos do que vai acontecer com essas leis e com essas tendências. Eu acho que, Bruno, o principal ponto é que, como a gente está caminhando, né, para esse grau de maturidade em proteção de dados no Brasil, eu acho que a gente pode esperar uma tendência, como que eu posso dizer assim, uma atuação mais incisiva da NPD. Então, o que que a gente pode esperar? Agora, a gente pode começar a perceber que punições vão ser feitas às empresas por eventuais descumprimentos, né? Então, no começo, como a gente estava falando no tópico anterior, em 2020, como o tema ainda era muito novo, a NPD ela tinha uma presença mais no sentido de vamos conscientizar, vamos educar os entes regulados, porque era algo que a gente não via aqui no Brasil. Então, como foi na Europa de instrução, a gente também estava passando por isso lá no começo. E foi nesse sentido que a gente viu a publicação de uma série de guias por parte da NPD. Então, a gente teve o guia sobre tratamento de dados, sobre os agentes de tratamento, sobre cookies, utilização da base do legítimo interesse. Só que conforme a gente vai ganhando maturidade no assunto, a atuação da NPD também vai ganhando maturidade. Então, ela passa desse passo de conscientização para um passo de imposição da lei, né, de enforcement, que a gente fala. Então, por exemplo, já em 2022 começaram os primeiros processos sancionadores, e aí que culminou na primeira sanção. Foi uma empresa, uma pequena empresa, ela foi multada em cerca de 14 mil reais, mas embora o valor seja baixo, a gente vê que ele é significativo, porque foram duas penalidades representando 2% do faturamento da empresa por sanção. Então, isso é significativo para o tamanho dessa empresa. Né? Então, a gente espera que agora que a NPD ela também está ganhando maturidade, mais autonomia técnica, ela tem um corpo, um corpo maior, né, de funcionários para auxiliar, né, na fiscalização, a gente tende a acreditar que essa fiscalização ela seja mais forte nos próximos anos. Então, aquelas empresas que estavam preocupadas em só fazer um programa de governança, só pro forma, para que eventualmente não fosse sancionado, eles precisam rever esses processos que foram instaurados e criados lá no passado, porque provavelmente a NPD agora ela vai não só atuar mediante denúncia ou provocação, ela vai ter uma atuação mais incisiva e uma atuação autônoma, né? Tá ótimo, obrigado, Paula. Pessoal, agora mover um pouquinho, né, para falar sobre a diferença, né, e a convergência também entre segurança e privacidade.
Então fica cada vez mais difícil tratar como área isolada, né? Então o LGPD já entra e nisso exige controle técnico robusto, né? E cada vez mais a gente tivesse integração entre a parte jurídica e o risk assessment técnico, né? E toda a parte técnica que isso exige. Então, Ayrton, do ponto de vista técnico, né, olhando para o artigo 46 da LGPD, olhando para o ISO 27001 que você já comentou, né, que controles práticos que você enxerga aí que estão mais faltando nos ambientes clouds, né, nos ambientes SaaS, em que tem um monte de tecnologias integradas de fornecedoras diferentes, o que te chama mais atenção? O que eu acho que a qualificação profissional ela é muito importante. E aí o exemplo do DLP foi justamente isso, porque se investe muito dinheiro em tecnologia. Quando a gente fala na área de segurança da informação, tem rios de dinheiro, né, passando para tudo quanto é lado, que não são tecnologias baratas. Existe, por exemplo, em proteção de dados, ainda, apesar que essa cultura, na minha opinião, aí a Paula pode confirmar ou não, né, mas na minha opinião já quebrou um pouco esse negócio das plataformas internacionais, né, que eram as plataformas que nasceram lá na Europa e vieram para cá com custos absurdos, mas em segurança a gente tem ainda muito disso da plataforma da moda. O que está, por exemplo, começando a crescer dentro do âmbito de segurança é a própria questão da perícia. Muitas empresas estão olhando para a perícia digital com a intenção de sim, vou contratar um perito para fazer uma análise de segurança. E eu sempre falo que, tecnicamente, o trabalho de um perito, na verdade, é investigativo. O perito ele vai investigar, né, alguma situação, um determinado cenário, e aí sim, no final, ele pode até te propor melhorias, mas não é esse o objetivo dele. Então, quando a gente fala tecnicamente, eu acho que esse olhar para o profissional de segurança, ele falta ainda. Eu acho que o mercado brasileiro sofre muito com isso, que é o famoso jeitinho. Então, assim, eu não vou pagar caro num profissional do mercado, eu vou pegar o que não é nenhum demérito, as empresas só têm que entender que não tem tempo para isso, né? Eu vou investir num profissional aqui dentro, vou dar cursos, vou dar treinamentos, mas fica faltando ainda a vivência desse profissional. Sem contar que muitos profissionais, do final de todos esses treinamentos, certificações, acabam indo embora da empresa, né? Eu acho que falta ter essa visão para que a tecnologia ela funcione bem. Lei a gente cumpre, né? Não se discute só em fórum adequado. Tecnologia você tem de monte, implementa e utiliza. Agora, os profissionais que de fato conhecem, sabem dizer qual é o melhor caminho para garantir a sua segurança, né, o seu compliance, a sua conformidade, eu acho que é esse ponto que precisa ser investido. Perfeito. E aí, Paula, do ponto de vista jurídico, né? Na prática, onde avaliação de impacto jurídico e risk assessment técnico costumam divergir? Né? Que você sente aí de descasamento e como alinhar essas duas matrizes de risco para evitar gap, para evitar uma interpretação conflitante? Na verdade, Bruno, eu acho que as duas elas caminham juntos, né? Então, porque justamente que a LGPD ela prevê que você precisa adotar medidas de segurança, né? Então, técnicas e administrativas para proteger os dados de eventuais acessos indevidos. E aí a LGPD ela também impõe essa obrigação de toda vez que um tratamento de dados puder ocasionar riscos relevantes aos titulares de dados, você tem que fazer um relatório de impacto, que chama DPIA, né? Então, o que que acontece? Os dois vão andar juntos na medida em que esse relatório de impacto, ele vai ver os impactos que você tem do ponto de vista de privacidade e proteção de dados. Só que o substrato objetivo que você vai retirar desse risk assessment técnico. Então, você vai verificar, né? Porque eles não se confundem, isso que é o ponto principal. O DPI, ele é uma exigência jurídica, está previsto na LGPD, e ele é do ponto de vista de privacidade e proteção de dados. Só que o Risk Assessment técnico, ele vai fazer essa análise do ponto de vista de segurança da informação. Quais são as vulnerabilidades, quais são os controles, o que precisa ser implementado. E isso vai, de certa forma, casar com a parte de análise de riscos do DPIA, porque você vai pegar todos esses riscos que foram identificados do ponto de vista da segurança da informação e transformar eles em impactos jurídicos. E aí você consegue fazer também com que sua análise de riscos do ponto de vista de privacidade e proteção de dados se torne uma ferramenta muito importante de governança, porque você vai conseguir ver quais são as medidas que precisam ser implementadas para mitigar esses eventuais riscos que foram identificados.
Então, os dois andam juntos nesse sentido, de que um é o substrato objetivo do outro, e eles são mecanismos muito efetivos de governança, principalmente em privacidade e proteção de dados. Perfeito, perfeito, Paula. Pessoal, e aí, entrando num tema aí muito presente, né? A gente teve um incidente super sério no Brasil na semana passada, e eu queria falar sobre isso, né? Incidentes e notificações. Então, com o aumento desses incidentes, né? Vazamento de dados o tempo todo, né? Inclusive foi mês passado, acho, né? Que teve um vazamento aí lá de fora com bilhões de dados expostos, né? De tudo que é serviço e senhas. Então, esses vazamentos, ataques de ransomware, né, que ainda são bastante presentes, invasão de fornecedores, né, tem que ter uma resposta rápida, né, não dá para escapar. E eu queria trazer para a mesa com vocês esses primeiros passos, né, tanto lado técnico quanto lado regulatório, e começando pelo Ayrton, né, aí de fazer o log de tudo isso, né, até a cadeia de custódia. Quais os passos forenses, Ayrton, essenciais nas primeiras 24 horas depois de um incidente, né? E onde que as empresas mais erram nesse processo inicial? Eu acho que... Acho não, né? Na verdade, o que a gente encontra aí, né, que é o maior erro das empresas, é quando se tem um incidente, é aquela primeira atitude que eles têm. Esse último incidente aí da semana passada, né, que ele é público, não vejo problema nenhum da gente citar nomes aqui, porque ele se tornou público, né, da CIM, junto com o sistema Pix. Primeira, até a própria divulgação na empresa veio com a questão que foi um ataque, que foi um roubo de dados e etc. Inclusive falando de engenharia, depois mudou-se para engenharia social. E, na verdade, não foi nenhum desses casos, né? Ali não foi a origem não foi um crime cibernético. Na verdade, é um profissional da empresa que foi cooptado para cometer um crime. Né? Então, ali não foi inicialmente um ataque hacker, não foi engenharia social. Muitos falam, não é engenharia social. Fala, não, não é. A pessoa foi cooptada, em troca de valores, ela tomou as ações que tomou. Né? Então, eu acho que falta, né, assim, erro nas empresas. Primeiro, é a própria cultura interna de segurança da informação. Não é comum você ter um programa de segurança da informação, de treinamento. Você tem um programa muito técnico, que geralmente as áreas técnicas passam por isso. Né? Você tem, por exemplo, que se faz muito, testes de phishing. Então se contrata empresas para fazerem testes de phishing, disparar e-mails, para ver o índice, né, de pessoas que caem no e-mail dessa forma ou de outra forma. E muitas vezes, após o resultado final, os relatórios, a empresa não dá continuidade. Né, no sentido de trazer uma cultura de segurança, né, de informar para o colaborador, por exemplo, que toda vez que ele receber um e-mail que ele acha suspeito, ele não delete, ele encaminhe isso para a área de segurança ou a área de TI da empresa, para que ela faça uma análise, depois ele deleta. Porque é importante para a área de segurança ela avaliar qual é o modus operandi, como é que esse criminoso está tentando, né, entrar na empresa, quais são os caminhos que ele está seguindo. Então, acho que as empresas falham muito justamente nisso, de dar essa cultura interna, de explicar quais são os caminhos, de, por exemplo, quando você tem um incidente, o ataque de ransomware, ele trazia muito isso lá no início. O pessoal descobria que estava sendo atacado, iam lá e chutavam a tomada, desligavam tudo. Né? A gente ficava de cabelo em pé, assim, né? O pouco eu tenho de cabelo, né, Bruno? Eu ficava com o cabelo em pé, no sentido de que eles quebravam justamente, não só olhando uma cadeia de custódia judicial, mas de análise de investigação, porque você derrubava como tudo estava acontecendo. E aí o pessoal até comentava, pô, mas como é que a gente vai fazer? Porque a gente tem que conter. Eu falei, então, contenção de um ataque é uma coisa, destruição de trilha de investigação ela é outra. Você desligar tudo, de repente, você destrói essa trilha. E ainda é praticado isso hoje em dia. As empresas, quando elas descobrem que estão tendo um incidente, elas vão lá e praticamente desligam, né, ou coletam equipamentos, e aí parte para um outro caminho, que olhando de uma forma investigativa, pericial, que é muito errado, é a caça às bruxas. Eu me deparo muito com isso quando sou contratado para fazer uma investigação, uma perícia, o pessoal já fala, olha, nós já temos suspeitos, nós já levantamos, nós já falamos com diretoria, tudo. Eu falo, gente, quando vocês tomam essa ação, a gente cria a famosa rádio peão. A empresa, uma hora, vão ficar sabendo o que está acontecendo.
E aí você muitas vezes perde linha de investigação no sentido de que a pessoa que estava cometendo um crime, ela pode começar a destruir, né, informações que podem ser muito importantes. Ok, digitalmente existe o rádio digital, você não tem como ocultar, a gente consegue resgatar, mas isso aumenta o seu delta T, né? Isso te leva para um caminho de uma solução às vezes muito mais demorada. Então as empresas elas cometem muito erro nesse sentido, falta de cultura em segurança interna, né, e falta de conhecimento técnico de quais as ações executarem. E não é incomum essas empresas terem procedimentos de segurança, mas na hora que precisa ser aplicado, ninguém sabe aonde está e nem como fazer. Então, isso a gente encontra muito ainda dentro desse cenário. E, Paula, na dúvida sobre notificação, né? Quais são os critérios objetivos para ligar o botão vermelho ali, comunicar a NPD, os titulares e a imprensa, né? Seria é o pior dos cenários, né? Para quando tem que chegar nisso, né? Tem um padrão internacional, né? Ou você acha que o Brasil está criando os próprios critérios aí? Então, Bruno, a ANPD ela publicou ano passado uma resolução específica sobre incidentes de segurança, porque o que que acontecia? A LGPD ela fala que todo e qualquer incidente de segurança que possa ocasionar risco ou dano relevante aos titulares precisa ser notificado. Só que durante muito tempo ficou uma questão no ar de o que exatamente é o dano e risco relevante e o que precisa ser notificado. E aí também, durante esse período, a NPD ela já sinalizava, olha, não é todo e qualquer incidente que precisa ser notificado para tentar barrar essas notificações excessivas. E aí, o ano passado, então, ela trouxe esses critérios objetivos. E aí ela fala o quê? Que um incidente ocasiona risco ou dano relevante quando ele puder afetar significativamente interesses e direitos fundamentais dos titulares e cumulativamente englobar algum dos critérios. Então, por exemplo, se tiver dado pessoal sensível, dado de criança, adolescente ou de idoso, dados de autenticação de sistemas, então agora ficou mais claro como é que você tem que notificar ou não. Só que o que acontece, Bruno? Como o Ayrton ele mencionou, né? Na hora da crise, na hora de um incidente, é aquele pânico. Então, ou desliga da tomada, ou ninguém sabe o que precisa ser feito. Então, quem que comunica? Como vai comunicar? Por que vai comunicar? Então, o que precisa ser feito? Né? Uma análise, fazer um plano de resposta a incidentes que defina muito bem as atribuições de cada um dos atores envolvidos no incidente de segurança. Só que mais importante que isso, como o Ayrton falou, é que essas pessoas compreendam. Então, quem vai reportar precisa saber que vai reportar. Quem precisa contratar a perícia forense precisa saber que vai contratar essa perícia. E outro ponto também importante é definir uma matriz de riscos que seja objetiva no sentido de orientar aqueles responsáveis dentro da empresa a saber objetivamente quando é que vai ter que notificar. Então, essa matriz ela precisa estar alinhada com a resolução da NPD, que é a resolução 15, justamente porque na hora de uma crise, na hora da pressão, não fica aquela questão, notifica, não notifica. Aí você faz notificações que sejam excessivas e que não tenham necessidade, ou você deixa de notificar e corre o risco depois de ser penalizado. Então, é sempre muito importante investir em cultura e ampla divulgação dos protocolos e procedimentos internos. E outro ponto muito importante, Bruno, é sempre documentar tudo que você tem. Então, como é que você chegou nessa matriz para notificar ou não notificar? Você tem que ter um embasamento, porque não basta você simplesmente definir uma matriz e ela está em desconformidade com a resolução ou porque a empresa achou que era assim. Porque depois, se você vier a ser questionado, você tem que ter mecanismos para comprovar. Não, olha, eu não notifiquei porque eu tinha uma matriz de riscos assim, com base na resolução. Então, é muito importante que tudo seja muito bem documentado e difundido dentro da empresa. Tá ótimo, Paula, obrigado. E aí, vamos falar agora um pouquinho então de DPO as a Service. Eu aposto que não há nenhuma controvérsia aí nesse assunto. Um assunto bastante tranquilo, a gente vai passar rápido nele. Muita empresa hoje recorre, né, ao DPO terceirizado ou à equipe híbrida, né, mas isso naturalmente aí levanta dúvidas sobre a eficácia, né, de quem está com um papel dividido desse, né, e sobre conflito de interesse, né? Então, Paula, queria sua opinião sobre o modelo de DPO as a Service, né, os principais riscos que você vê de conflito de interesse e que cláusulas contratuais você recomenda, né, para proteger o board, digamos, né, mais do que isso, né,
Acho que a gente pode falar das duas coisas, né, separadamente, né? Então, as cláusulas contratuais e também quanto que você acredita nesse modelo ou vê ele funcionar. Bruno, a questão do DPO as a Service era um tema muito recorrente de discussões, né? Porque as pessoas ficavam com medo, será que vai ser aceito pelo NPD ou não vai ser aceito? E aí também todo tema que gera muita polêmica, a NPD ela vem com algum guia orientativo ou uma resolução. E a gente teve também o ano passado uma resolução específica sobre a atuação do encarregado, e ela determinou que sim, pode ser uma pessoa interna da empresa ou uma pessoa externa, inclusive uma pessoa jurídica. Então, muitas pessoas, eu acho que até pegando o gancho do que o Ayrton falou no passado, né? Não temos muitos profissionais que estejam habilitados e capazes de entender a LGPD, tanto da parte técnica como da parte jurídica. Então, a gente vê que tem muitos profissionais, ou pega alguém do jurídico, ou pega alguém do TI, só que muitas vezes essas áreas não se comunicam e acabam dificultando a atuação desse encarregado. E aí, então, a gente vê que muitas empresas estão optando por esse DPO terceirizado, só que tem que sim ter alguns cuidados, principalmente com relação ao conflito de interesses, porque a resolução da NPD do ano passado, ela é expressa em vetar conflitos de interesses e punir eventuais situações que possam acarretar conflitos de interesse. Então, isso é um ponto que tem que sim ser pauta de discussão nas empresas para tomar muito cuidado na hora dessa contratação. E como que você pode tomar cuidado? Então, antes de você contratar, você tentar verificar quem é esse encarregado, que é essa empresa que você está tentando contratar, e para quem ela presta serviços, para justamente verificar se é compatível ou não com a sua empresa. Uma vez que você verifique que sim, não teria nenhum problema, é importante que você formalize essa contratação em um contrato muito bem delineado. Então, que você tenha cláusulas de confidencialidade, cláusulas que definam muito bem quais são as atribuições e responsabilidades, para quem é o canal de reporte dessa empresa, porque justamente para você blindar a empresa de eventuais responsabilidades. Então, eu acho que, acima de tudo, um contrato e que você também, quando você permita essa atuação desse encarregado, que ela seja uma atuação técnica, ética. Então, você tem que fazer toda essa due diligence prévia de quem que você está contratando para se certificar de que sim, essa contratação não vai trazer nenhum problema futuro para a empresa. Tá ótimo. E aí, Ayrton, na sua visão, como melhor medir a eficácia desse DPO terceirizado, né? Quais métricas aí não podem faltar? Eu acho que um ponto aí é o que a Paula comentou, né? Você colocar. Primeiro que eu acho que a opção do DPO as a Service eu ainda acho a melhor para o mercado, ok? A autoridade, por exemplo, supervisora da Itália, ela promulgou, agora no primeiro semestre, não lembro quanto, né, uma regulamentação onde lá ela deixou claro o conflito de interesse, por exemplo, de nomear gestores. Então, a autoridade supervisora italiana, ela não aceita, né, como encarregado de dados pessoais, a nomeação de gestores internos. Você pegar gerentes, coordenadores, diretores e nomeá-los como DPO também, que é uma prática comum aqui no Brasil, né? Você pega um profissional de dentro da empresa e fala, você também será encarregado de dados. Então, eu vejo um DPO as a Service, e aí não importa, né, se a gente está falando, né, um cyber ou um legal, ou seja, um DPO que vem da área jurídica, advocatícia ou da área tecnológica, eu acho uma boa opção porque você quebra um pouco do conflito de interesse interno na empresa, né? Só tem que tomar, acho que, os cuidados que a Paula bem colocou ali, né, no cenário que esse DPO já atua. E ele é uma boa opção porque você acaba tendo um profissional um pouco mais calejado, digamos assim, né, um profissional mais experiente, um profissional que está passando por dificuldades, né, muitos na prática mesmo, né, um profissional que está passando por diversos cenários que ele pode trazer todo esse conhecimento, né, que um profissional interno você não vai conseguir ter isso. Mas você pode ter um profissional dentro do mercado financeiro ultramente especializado no mercado financeiro. Se você quiser esse profissional depois em outro setor, no setor de saúde, você já não vai ter ele com tanta qualidade, porque é um profissional que foi formado dentro daquilo. E quando a gente fala de atuação de proteção de dados, e a segurança também, mas principalmente proteção de dados, tem que levar em consideração a vertical de negócio, que existe muita regulamentação dependendo do setor. Tem muitas legislações que giram em torno. Se for falar que é uma multinacional, tem todas as regras de trabalho também das suas matrizes que precisam ser ajustadas e adaptadas para trabalhar aqui.
Então, o DPO as a Service, eu entendo ele como uma excelente opção, na verdade, justamente por isso. É um profissional com mais experiência de mercado, com mais vivência, né? Hoje nós temos tanto profissionais que vêm da área jurídica como da área de tecnologia no as a Service, que estão conseguindo casar um pouco melhor essas questões, né? Porque já vem de mais tempo e aí entenderam que se você firmar, né, posição ou pé em cima de um lado ou de outro, você não consegue trazer benefícios para a empresa. Então eu entendo que isso é melhor e por um outro motivo também técnico. Esses profissionais, eles estão investindo muito no seu conhecimento. Então é muito comum encontrar DPOs hoje no mercado com diversas certificações excelentes, internacionais e etc., mas com também evolução técnica em outros setores. Por exemplo, eu não sou, né, advogado, eu sou bacharel, mas eu não atuo na área do direito. Na verdade, ele foi uma complementação, mas eu fiz, há 2 anos atrás, eu fui atrás de uma pós-graduação também, né, em proteção de dados, direito cibernético, direito digital e etc. Da mesma forma que a gente está encontrando muitos da área do direito indo atrás de evolução, conhecimento, mestrados, pós-graduações na área cibernética, na área de segurança. Né? Pós-graduação que eu dou aula, eu estou tendo cada vez mais advogados fazendo curso de pós-graduação em cibersegurança para poder trazer esse conhecimento. Então, eu acho que isso enriquece muito, e aí não só na proteção de dados, né? Quando a gente fala no compliance de segurança como um todo corporativamente, você passa a ter profissionais mais experimentados, com maior conhecimento, o que você, dentro da empresa, você tem um tempo muito maior aí de maturação dele. Tá ótimo. E aí, pessoal, falando agora um pouquinho do futuro, né? A gente está aí vendo inteligência artificial generativa, que está vindo numa velocidade assim frenética, né? Biometria, que continua avançando, né? Dados sensíveis. Então, tecnologia evolui rápido, né? E essas novas frentes vão aparecendo. No Congresso a gente tem o projeto de lei de inteligência artificial, né? Que pode mexer nas bases legais da LGPD, na exigência de explicabilidade. Aí me corrijam se eu estiver desatualizado aqui. E aí queria começar perguntando para a Paula, né, como que esse PL de IA pode alterar as bases legais da LGPD, né, especialmente em processamento de alto risco e critérios de explicabilidade, né, e o que vocês estão vendo aí já de IA generativa e o que as empresas já deviam estar se preocupando, já que todos querem estar com IA generativa agora no produto e nas rotinas internas, né? E muitas vezes trabalhando com dados sensíveis também. Bom, Bruno, eu acho que o primeiro ponto, né? O PL, se ele for aprovado, ele não vai ter a capacidade de alterar formalmente a LGPD e as bases legais. O que precisa ser, né, o que muito tem se discutido hoje em dia é como que as legislações de proteção de dados, dentre elas, então, a LGPD, elas vão regular o uso de inteligência artificial, né? Principalmente se a gente parar para pensar que a LGPD ela começou a ser discutida lá em 2012, e o uso da inteligência artificial naquela época não estava bem difundido como ele está hoje em dia, e provavelmente não vai ser o mesmo daqui 5 anos. Então, assim, o que tem se discutido é como que essa legislação ela vai se aplicar efetivamente para o uso de sistemas de inteligência artificial. A gente fala, né, um dos principais pontos da LGPD é a questão de transparência. Então, todo o titular de dados ele tem direito a receber informações claras e acessíveis sobre o tratamento de dados que é feito. Só que como isso vai se aplicar no uso de sistemas de IA, por exemplo? Como é que você vai explicar de uma maneira clara para esse usuário que os dados pessoais dele estão sendo tratados dentro de um sistema de IA? Então, essa questão da explicabilidade, como ela vai ser feita na prática, né? E outro ponto muito importante também, como é que você consegue fornecer certas informações, sendo que os algoritmos, eles são alterados, eles são dinâmicos. Como é que você vai fornecer esse tipo de informação se às vezes o próprio desenvolvedor não sabe como que esse algoritmo funciona, né? Então, essa é uma grande questão de como que a aplicação da LGPD vai se dar na prática. E outras questões muito importantes também. O sistema de AI é alimentado por uma quantidade maciça de dados pessoais de diversos titulares de dados. E às vezes, como é que você vai exercer esse direito de explicação, que é o que está previsto no PL, sem ferir direitos de outros usuários, né?
Então, essa é uma discussão que está tendo também, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? A gente já teve a legislação europeia que está vigente, né? E foi regulada, regulou esse uso de sistemas de IA. E o nosso PL, ele é muito baseado nessa legislação europeia. Da mesma forma que que a LGPD se baseia na GDPR, a nossa está no AI Act da Europa. Então, é aquela abordagem baseada em riscos, né? Os riscos excessivos são proibidos, o alto risco, você tem que implementar uma série de medidas de governança. Então, assim, a discussão sobre privacidade, eu acho que ainda vai ter muito pano para manga, porque a gente realmente precisa entender como que é que ela vai se dar na prática, né? Tem mais perguntas que respostas, então, por enquanto, Paula. Exato. Perfeito. E aí, Ayrton, que você entende aí de anonimização, né, processamento no Edge ali, segregação de camadas, né? O que é viável hoje no Brasil para tentar mitigar um pouco desses riscos? Só corroborando ali com a Paula, né? Quando a gente fala de IA, eu acho que precisa ainda entender e aprender o que é IA. Eu acho que falta isso no mundo, né? A IA ela virou uma moda. Se a gente parar para pensar, não tem 2 anos que se fala de IA no mundo, né? Com esse peso todo. Então, eu acho que falta primeiro entender o que é IA. As empresas é muito comum. Você roda qualquer empresa e todas as empresas estão falando: não, nós estamos usando tecnologia, estamos usando inteligência artificial, nós vamos liberar o uso do chat GPT dentro, ou vou usar a IA para fazer análise de dados. E você fala: tá bom, e o que é IA para você? E aí, né, vai para a brita, sai do trilho aí que o pessoal. Acho que falta o conhecimento ainda da tecnologia, isso mundialmente, né? Acho que falta muito disso. O outro ponto aí, né, Paula, dentro do PL 2338 tem uma coisa que é legal, né, por solicitação da NPD, o encarregado de dados passa a ser responsável também, né, pela inteligência artificial dentro das empresas. Então você imagina a atuação desse profissional, né, que hoje, e eu acho que foi uma excelente oportunidade que perderam quando foi feita a resolução, de delimitar um pouco mais o perfil profissional, né, desta pessoa, e aí agora coloca uma questão tecnológica muito pesada, porque ele vai ter que conhecer de tecnologia. Não vai ser mais só legislação ou algumas teorias, né? Eu acho que isso piora mais ainda. E aí, Bruno, quando a gente fala de anonimização, pseudo-anonimização, é um outro conceito que precisa ser também absorvido e entendido pelo mercado. A maioria das vezes, quando você fala desse tema, as pessoas vêm com a palavra anonimização. Até porque acham mais difícil falar pseudo-anonimização, né? Então, não, aqui nós anonimizamos tudo. Empresa de crédito, eu tive numa semana passada. Não, aqui tudo é anonimizado, tudo tranquilo. Aí eu olhei e falei, tá bom, vamos lá, o que você anonimiza? Aí veio o exemplo que eles deram. Não, por exemplo, quando eu entro em contato aqui, né, que um operador vai atender, abriu a tela, falou, os dados estão anonimizados para ele. Eu falei, que dados? O dado do cartão de CPF. Eu falei, isso aqui está pseudo-anonimizado. Não é bem assim. O nosso DPO falou que está anonimizado. Eu falei, não vou discutir o que o DPO, porque não era a minha função ali, né? Eu falei, não vou discutir o que ele falou, mas isso é pseudo-anonimizado. Por que pseudo-anonimizado? Porque quando você conhece os 3 primeiros dígitos do seu celular, os 4 últimos do seu cartão e os demais estão ocultos, você consegue ter acesso a esses dados. Se eu for o seu coordenador, eu tenho autorização de ir lá e abrir o dado. Acabou. A anonimização ela é uma técnica onde você tira todo e qualquer vínculo pessoal de um determinado dado, de uma determinada informação. É o exemplo de pesquisa do IBGE que depois é divulgado na empresa. Eles vão falar, na região Nordeste tem tantas pessoas com nível superiores, na Sul tem isso, tem aquilo, mas você não consegue pegar, né, milhares de pessoas com nível superior e chegar a uma pessoa que você queira identificar, por exemplo, para praticar um crime. Isso é uma anonimização. E ela é muito mais simples até, né? Procuram muitas tecnologias para isso, existem excelentes tecnologias para todos os gostos, para todos os bolsos também, mas ela é muito mais simples do que a gente imagina. Fazer uma anonimização é, por exemplo, pegar dado de salários, né, de um determinado grupo empresarial e você tirar todas as colunas que identifiquem as pessoas que recebem aquele salário. Então, inclusive, dependendo da situação, você tirar, às vezes, até o cargo. Que é isso que as pessoas não entendem do conceito. Não, eu vou anonimizar, eu vou pegar meu Excel, vou tirar o nome de todo mundo, vou deixar cargos e salários e benefícios. Ok. Só que dentro de uma determinada área, por exemplo, encarregado de dados pessoais,
Eu tenho lá encarregado de dados pessoais, salário tanto, benefício tanto. Isso deixou de ser uma anonimização, porque você tem um encarregado de dados dentro da empresa. Então você chega a essa pessoa. Então você tem formas mais complexas, mas tem formas simples. O que falta é justamente o entendimento do conceito. E principalmente, para quê? Ela virou uma onda, uma moda lá no início da LGPD, por questões, né, da própria legislação citar tudo, então vamos anonimizar, vamos pseudo-anonimizar, mas muitos, como é a IA, não sabiam para quê. Para que eu vou anonimizar? O que eu preciso anonimizar? Eu sempre comento que tecnologia ela precisa ter algumas perguntas antes, né? E não você comprar tecnologia para depois você entender para quê. Então, assim, o que eu quero proteger, do que eu quero proteger, em que momento eu quero proteger. E aí eu vou saber como eu vou proteger. Então, se eu quero anonimizar um dado, pseudo-anonimizar, tá bom. O que eu quero? Né? O porquê eu quero? Porque não adianta você pegar uma base de dados aí com terabytes ou zettabytes, que eu já vi, que é muito mais que tera, né? Tecnicamente falando, e o pessoal está criptografando tudo. Eu falo, vocês estão criptografando isso para quê? Não, porque nós vamos gerar segurança. Sim, mas você tem receita de bolo, a grosso modo, né? Você tem receita de bolo aqui dentro dessa base. Você precisa criptografar isso? Você precisa gerar segurança para isso? Que é o processo de higienização, que é um processo que dá muito mais trabalho. Você trazer uma tecnologia de anonimização, por exemplo, é muito mais fácil você anonimizar tudo do que você primeiro levantar o que você precisa anonimizar, né, por que você precisa, por quanto tempo você precisa, né, do que você simplesmente ir lá e passar por cima disso tudo. Então, falta esse entendimento dentro das empresas. E aí eu volto lá no início da nossa conversa que eu comecei dizendo, né? De novo, profissionais. Eu acho que o mercado, em geral, precisa entender, uns estão mais evoluídos, tudo, mas a maioria precisa entender que quando tratamos de segurança da informação ou quando tratamos de proteção de dados, nós precisamos ter os profissionais corretos atuando. E não o jeitinho ali para a gente poder ajustar, porque isso impacta hoje diretamente na segurança e no financeiro. Nós temos aí o exemplo da semana passada que você citou, né, o mercado, né, o setor de PIX brasileiros aí. A CIM é uma das empresas que presta serviço para o Banco Central, como outras também prestam serviço. Isso vai impactar provavelmente, né, nas questões financeiras da empresa, com contratos, clientes e tudo mais. Então, o mercado precisa entender isso. Falar de segurança da informação, falar de proteção de dados, ela tem que ser tratada por profissionais. Não importa se você tem um profissional dentro da empresa ou você vai optar, né, por as a service, por consultoria, mas desde que de fato sejam profissionais. E não o que muitas vezes, infelizmente, a gente está vendo aqui no Brasil, principalmente. Tá certo. E aí, para finalizar, pessoal, eu queria um exercício de síntese de vocês, né? Eu sei que é difícil, tá? Mas é só um exercício mesmo, né? Então, uma dica só prática, né, para quem vive esses desafios que vocês vivem com os seus clientes no dia a dia. O Ayrton, se tivesse um controle que você... Eu sei que eu já tenho aí uma forte dica da sua participação nesse podcast, que é a capacitação e o reconhecimento da importância do profissional de cibersegurança, né, e da qualidade da cibersegurança nas empresas é o seu principal mote hoje. Sua principal bandeira, exato. Mas se você pudesse instalar, agora falando de controles, né? Um controle, qual que é o controle que está faltando nas empresas hoje? Eu acho que quando a gente fala de segurança da informação, eu acho que é o controle de ativos que falta. Tá? Falando de controles mesmo, são controles de ativos. E o controle de ativos não é só olhar equipamentos, é você olhar pessoas também. É você saber que aquela pessoa ela é um ativo e ela precisa ter controle no sentido da vida tecnológica e técnica dentro da empresa. O que ela acessa, como ela acessa, por que acessa, se acessa de fora, se acessa de dentro, quais os níveis de segurança que esse ativo ele precisa ter. Eu acho que esse é um maior, eu acho que se fosse assim, uma dica que a gente pudesse dar, né, é olhar para o ativo pessoas, né, e não só ativo equipamento, ambiente tecnológico. Ver qual o nível de segurança que esse profissional precisa ter também, até para a segurança dele. Tá ótimo. E Paula, um erro jurídico recorrente que você vê nas empresas, né, nessa seara aqui que a gente está discutindo? Eu acho que manter essa postura reativa. Eu acho que o mais importante de tudo é ter proatividade de entender que a LGPD ela veio para ficar
e que também outro ponto importante é que as áreas internas da empresa se comuniquem, porque tem que entender que não é só uma questão do jurídico, né? Todo mundo tem que estar muito bem alinhado e conversando entre si para que a empresa consiga de fato implementar as disposições da lei e consiga entender que privacidade e proteção de dados é algo que precisa ficar. Integração, né? Entre todo mundo. Isso, exato. Perfeito. Pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês hoje aqui com a gente. Para quem acompanhou até aqui, fica o convite, né? Siga o futuro do compliance nas plataformas, né? Conheça a OK, nossa plataforma de inteligência artificial e conhecimento humano especializado para descomplicar o compliance regulatório. E para falar com os nossos convidados, os contatos vão estar aqui na descrição dos episódios. Obrigado de novo, Paula. Obrigado, Ayrton. E até a próxima. Prazer. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.